Oi, pessoal! Hoje nós vamos continuar falando sobre a Europa no século XIX. Esse contexto marcado por revoluções e por um forte crescimento nacionalista, essa ideia de nação, de povo, e o que é, que esse contexto traz, que consequências acontecem nesse período. Vamos começar falando sobre o processo de unificação italiana. A Itália nem sempre foi um país unificado como a gente tem hoje. Antes, desde o fim do Império Romano até o início do século XIX, que é o período que a gente está estudando, a Itália era formada por um conjunto de pequenos reinos e era chamada Península Itálica. Vejam a divisão como era. Os estados do norte, desde o Congresso de Viena, estavam sob o domínio da Áustria. Na região central da Península Itálica, a gente tem o domínio do Papado, da Igreja Católica. Os estados do sul formavam o reino das duas Sicílias. E, retornando ao norte, a gente vê o reino de Piemonte, mais a ilha de Sardenha, formando um estado independente e industrializado. Contra essa fragmentação, houve o crescimento de um forte sentimento nacionalista entre a população, personificado no Risorgimento, um movimento que lutava pela unificação da Itália, pelo ressurgir de uma Itália forte e unida. O exemplo da Revolução de 1848, aquela que estudamos na aula passada, tá lembrado não? Clique no link da descrição para lembrar, volta na aula passada e aí você retorna para continuar aqui. Então, essa Revolução de 1848, ela serviu de exemplo para vários outros países da Europa e acabou desencadeando um movimento que ficou conhecido como Primavera dos Povos. Um desses países que tomou como exemplo esse movimento foi a Itália, que intensificou ainda mais as lutas pela unificação do seu território. Nesse processo de unificação, surgiram duas tendências. Uma republicana, liderada pelo Giuseppe Mazzini e pelo Giuseppe Garibaldi, dois Giuseppes aí, e uma monarquista, liderada pelo Conde de Cavour, ele que era do reino de Piemonte-Sardenha, do rei Vítor Emanuel. Giuseppe Garibaldi, comandando o exército que ficou conhecido como os Camisas Vermelhas, unificou todos os territórios ao sul. Ao norte, quem fez esse movimento de anexar territórios, de unificar esses territórios, foi o rei Vítor Emanuel, do reino de Piemonte e Sardenha, só que ele contou com o apoio de Napoleão III. Só que quando chega nos estados centrais, há um impedimento, porque o rei Napoleão, o imperador Napoleão III, ele acaba apoiando o papado, apoiando a Igreja Católica, e não deixa que ninguém invada esses estados que pertenciam ao domínio da Igreja Católica, e vai lá e coloca seus exércitos para proteger esse território. Em 1866, o rei Vítor Emanuel, ele conquista o território de Veneza, que estava sob controle da Áustria. Mas o que acontece, A Áustria, ela estava envolvida numa guerra contra a Prússia e não tinha forças para defender esse território que estava sob seu domínio desde o Congresso de Viena. E aí perde para o rei Vítor Emanuel. Em 1870, uma nova guerra fora do território da Península Itálica acaba favorecendo esse processo de unificação da Itália. Como assim? A Guerra Franco-Prussiana. Ao entrar em guerra contra a Prússia, a França precisa do seu exército. E aí Napoleão III retira as suas tropas que estavam ocupando o território que pertencia à Igreja Católica, para defender ali, para que nem as tropas de Vítor Emanuel, nem a de Giuseppe Garibaldi entrem nesse território que pertencia ao papado. E aí esse território fica vulnerável para as invasões. E os nacionalistas entram nesse território e ocupam esse território, completando o processo de unificação da Itália. Só que aí ocorre uma questão com a Igreja Católica, que fica reivindicando esse território, e essa questão só vai ser resolvida no contexto da ascensão dos fascistas, durante o governo de Mussolini.
Outro país que também até o início do século XIX não era um Estado unificado foi a Alemanha. Vamos entender um pouco agora como se deu esse processo, de unificação. Com o Congresso de Viena, acabou a Confederação do Reno e se colocou no seu lugar a Confederação Germânica, que era formada por 39 estados, incluindo o Reino da Prússia e parte do Império Austríaco. O primeiro passo para a unificação se deu no ano de 1834, com a criação do Zollverein. O que era isso, Era uma aliança alfandegária entre esses países. Mas como assim, professora, aliança alfandegária? É um combinado entre esses países para facilitar o comércio de produtos entre as regiões. As taxas, ou cobrar taxas menores, ou em alguns casos de alguns produtos, uma isenção de não pagar certas taxas, porque com isso se fortaleceria o comércio e se fortaleceria a indústria. Isso foi muito bom para a Prússia, que era um país que já estava no caminho de uma industrialização. Mas a Áustria, que já era mais agrária, não interessou tanto essa aliança alfandegária. Não foi muito lucrativo para a Áustria. No ano de 1862, Guilherme I, o rei da Prússia, ele nomeia o general Otto von Bismarck como chanceler e dá a ele uma missão, a missão de tocar à frente essa unificação dos estados. O Bismarck, ele melhora, ele aprimora o exército, aperfeiçoa esse exército e, numa aliança com a Áustria, ele declara guerra à Dinamarca. Por quê? Ele estava interessado em duas regiões da Dinamarca que havia povos germânicos ali. E eles conquistam esses territórios. Só que, na hora de dividir esses territórios com a Áustria, que tinha sido aliada na guerra, eles não chegam num acordo nessa divisão e acaba entrando em guerra com a Áustria, a Guerra de 7 Semanas, na disputa por esses territórios que eles não haviam chegado nesse acordo para dividir. Então, apoiados pelos estados alemães do norte, os prussianos derrotam a Áustria e ficam com esses territórios. No ano de 1870, uma ameaça faz com que todos os territórios alemães se unam. A ameaça vem da França, com a tentativa de invasão do Napoleão III e a Guerra Franco-Prussiana. Essa guerra faz com que todos esses estados se unam e enfrentem essa ameaça do Napoleão III e saiam vitoriosos. Tão vitoriosos que saíram unificados e ainda adquiriram os territórios da Alsácia e Lorena tomados da França. Territórios muito ricos em minérios de ferro e carvão, essenciais para a atividade industrial em crescimento naquele momento. Otto von Bismarck apoia o rei Guilherme I da Prússia, que é nomeado rei do Império Alemão e dá início ao Segundo Reich na Alemanha. Enquanto isso, na Inglaterra, se vivia a Era Vitoriana, o reinado da Rainha Vitória, essa moça aqui, que teve um dos reinados mais longevos da história. Isso até Betinha assumir, A Elizabeth II, que está atualmente no cargo. Então, durante esse período, a Era Vitoriana, a Inglaterra continuou consolidada como um grande império, uma grande potência daquela época. Durante a Era Vitoriana, o Estado britânico teve que enfrentar um movimento nacionalista irlandês. Dominada pela Inglaterra protestante, a Irlanda, de maioria católica, ficava reivindicando a sua autonomia enquanto Estado. A Era Vitoriana também foi marcada pelo movimento operário, que conquistou muitos direitos trabalhistas. Além disso, a Era Vitoriana também foi marcada por uma transformação no setor industrial. Como assim? Após a Guerra Civil Americana, muitos países passaram a adotar medidas protecionistas. O que é isso, Eles passaram a colocar impostos sobre os produtos importados para, assim, fortalecer a sua indústria, fortalecer os produtos que eles produziam, favorecer o seu mercado interno. E, com isso, acaba se alterando a forma de comércio, a forma de produção. Como assim,
O aumento da concorrência fez com que várias empresas se fundissem em aglomerados. Como assim, né? Eles se unem. Principalmente em Estados Unidos, na Inglaterra, isso aconteceu bastante. Essas empresas unidas, elas acumulavam o capital que elas tinham, elas acumulavam o dinheiro que tinha para investir em mais maquinário, em mais material e assim produzir mais. Então, isso acabou caracterizando um monopólio de mercado. Monopólio é o controle de um determinado mercado, de um determinado produto, né, por um grupo. Essa prática de monopólio de mercado acaba fazendo com que, aos poucos, o capitalismo de livre mercado vá sendo substituído por um capitalismo monopolista, que vai se expandindo cada vez mais. Então, novas formas de produção, nova gestão de empresas, novas matérias-primas levam a um acelerado ritmo de produção. E esse ritmo de produção pede novos mercados consumidores. E com isso, a gente tem uma expansão imperialista, uma conquista de novos mercados no século XIX. Só que isso é o assunto da nossa próxima aula. Então, até lá. Tchau, tchau.